O sétimo episódio de The Last of Us mostra pra gente como é importante aquele rolezinho que a gente dá no shopping no fim de semana, passar na frente de uma loja, ver uma roupa, ver um tênis, um sabonete ou qualquer outra coisa, ou até mesmo ir numa máquina de fliperama, colocar uma ficha e jogar um Daytona USA. Galera, quer saber o que eu achei desse episódio? Já falo, vem comigo. Pessoal, só fique esperto porque nesse vídeo aqui vai ter spoiler, então se você não assistiu o episódio, assiste lá. Esse episódio começa na sequência do episódio anterior, com o Joel ferido e a Ellie tentando resgatá-lo ali. Mas logo depois disso já é cortado por uma cena de flashback e o episódio praticamente todo se passa em flashback. E essa cena mostra como a Ellie vivia antes de ter conhecido o Joel lá dentro da Fedra. É aqui que a gente vê um pouquinho mais da personalidade da Ellie vivendo como recruta dentro da Fedra ali, sendo praticamente uma prisioneira, e ela se sente realmente presa, mas a gente vê algumas características importantes dela, porque ela é praticamente uma adolescente dos anos 80 ou anos 90 ali. A gente vai no quarto dela, consegue ver posters de vários artistas, fitas cassetes ali do A-ha, do Pearl Jam. Ela também tem o Walkman dela, ela curte quadrinhos, tá lendo os quadrinhos dela que ela curte, e é interessante que esses quadrinhos aí tem muita referência com o Sam também lá atrás e com outras coisas que a gente vê no jogo. E no quarto dela também tem um pôster do Mortal Kombat, o que vai ser importante nesse episódio também. Mas o que mais pega nesse flashback é mostrar o primeiro amor da Ellie, que é a Rayleigh. A Rayleigh, que é a colega de quarto da Ellie, tá desaparecida já faz 3 semanas, e aí numa noite, do nada, logo depois da Ellie ter arrumado uma confusão, a Rayleigh aparece no quarto dela, convidando ela a entrar num shopping abandonado no centro da cidade. E lá elas têm uma noite que é uma noite surpreendente. Elas entram no shopping, por isso que eu falei do rolê do shopping, e a Ellie se vê encantada com tudo que tá ali, desde a escada rolante até vitrines de lojas e fliperamas e tudo que tem, as luzes também de um shopping center. E aqui a gente também vê algumas coisas que já tinham sido mencionadas em episódios anteriores. Por exemplo, o fato da Ellie já ter bebido uísque, então quando ela tá bebendo com o Joel numa fogueira lá, ela fala, continua ruim esse negócio, é porque ela já havia bebido junto com a Rayleigh, e também de ter perdido uma pessoa importante, que no caso aqui a gente vai descobrir que é a Rayleigh mesmo. E aqui a gente já consegue descobrir também que essas cenas, né, esses eventos, eles aconteceram dias antes do primeiro episódio, quando a gente vê a Ellie presa lá com a Marlene nos vagalumes, lá com os Fireflies, que eles estão tentando descobrir por que ela não se transformou ainda, ela não virou um infectado. E depois dessa noite maravilhosa de ter jogado lá o Mortal Kombat, dado ali uns fatalities, a gente já estava prevendo que o final não ia ser muito bacana, e as duas são atacadas por um infectado e as duas são mordidas. Daí a gente já sabe quem sobrevive e quem não sobrevive a essa mordida. E na cena final a gente já volta lá para Ellie costurando o Joel ali, tentando salvá-lo ali. Ela encontrou uma agulha ali e tentou costurar, mesmo sem conhecer muito desse lance de primeiros socorros. Esse é um episódio muito bom, porque a gente vê uma aproximação maior da Ellie com o Joel, de realmente não querer que o Joel morra, não só pelo fato dele protegê-la, mas pelo fato dela já ter perdido alguém e enxergar nele e ter uma relação, enxergar como se fosse um pai, um amigo dela, coisa que ela já havia perdido lá atrás com a Rayleigh, perdido uma pessoa importante para ela. O único ponto de crítica que eu tenho a esse episódio é o seguinte: ele acaba sendo um episódio meio previsível, porque você já apresenta o Joel, você já sabe que ele tá vivo logo no início do episódio, e logo depois você já sabe, naquela cena de flashback ali, você já tem ideia de que a Rayleigh não vai sobreviver, de que ela vai ser mordida, de que em algum momento alguma coisa vai dar errado. Então, se tem um ponto que eu acho um pouco de crítica
crítica a esse episódio é justamente esse. E no jogo isso é bem diferente, porque logo quando acontecem os eventos lá na universidade, que o Joe ele é ferido, na cena seguinte no jogo você está jogando com a Ellie. E não é mencionado nada a respeito do Joe, como ele tá. Então, quando eu tava jogando, pelo menos, eu senti, eu pensei, puxa, que jogo diferente, né? Que jogo horroroso. Na verdade, eu pensei assim, horroroso não no sentido de ser um jogo ruim, mas assim, de te provocar, porque você começa com um personagem ali, com um protagonista, e ele no meio morre e entra um outro protagonista, né? Você começa a jogar com a Ellie, então leva um tempo até você descobrir que o Joe, na verdade, ele não tinha morrido. Já nesse episódio, você já praticamente tudo já é entregue logo de cara. Eu até entendo a razão disso ter sido feito, mas se tivesse dado um pouquinho mais de suspense, talvez teria sido mais interessante. E só para a gente poder entender também esse formato onde eles encaixaram essa história não é uma história que está no jogo original, ele não faz parte da sequência cronológica do jogo. Ele, na verdade, é uma DLC, que é uma expansão do jogo, uma história, a parte que foi lançada depois, que é o Left Behind, em que ela conhece a Rayleigh e, né, naquela cena de partir o coração, né, da Rayleigh morrer, né, é horrível, né? Então, assim, não é parte do jogo principal. Então, por isso que se de repente você sentiu um pouco deslocada essa história ali, é justamente porque mesmo no jogo, essa história ela também está deslocada. Ela não faz parte da cronologia, da sequência dos eventos que acontecem ali. Pessoas, e o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Eu adorei o episódio, fiquei com o coração partido aí, coitada da Ellie e da Rayleigh. Mas deixa nos comentários o que você achou, o que você tá achando de The Last of Us, e fique esperto porque a gente vai continuar aqui. Temos só mais 2 episódios, mais 2 vídeos para avaliação, que são os episódios 8 e 9. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like esperto, e semana que vem eu estou de volta. Abraço, valeu e fui!